Uma garota estava voltando para casa depois de uma noite com os amigos, porém ela desapareceu sem deixar rastro. A última vez que ela foi vista foi a poucos metros de sua casa, mas o detetive não conseguiu encontrar nenhuma pista que pudesse esclarecer seu desaparecimento. Apesar das reviravoltas inesperadas nesta investigação, a busca pela garota se estendeu por vários anos, e quando a verdade finalmente veio à tona, os investigadores ficaram muito surpresos com o desfecho. Lindsay Ekelund nasceu em 22 de julho de 1980 na cidade americana de Placentia, no estado da Califórnia. Ela era a caçula da família, tendo 2 irmãos mais velhos com quem Lindsay era muito próxima. Quando jovem, a menina e sua mãe sofreram um acidente de carro, no qual Lindsay ficou gravemente ferida. Ela ficou em coma por 1 mês, e os médicos deram prognósticos sombrios. No entanto, ela se recuperou, embora o acidente tenha deixado sequelas sérias em sua saúde. Sua mão esquerda e sua perna direita perderam parcialmente sua mobilidade. Apesar disso, Lindsay levava uma vida plena e feliz. Ela adorava animais e se esforçava para ajudá-los desde a infância. Por muitos anos, ela se voluntariou-se em abrigos locais, fazendo todos os esforços para melhorar suas vidas. Além disso, durante o ensino médio, ela começou a doar sangue para pessoas necessitadas, às vezes até enganando os médicos sobre sua idade, já que só maiores de idade podem doar sangue. Quando Lindsay estava na escola, seus pais se divorciaram. Seu pai se mudou para outro estado com seus irmãos, e Lindsay ficou morando com sua mãe. A jovem sofreu muito com esse evento, mas isso a aproximou ainda mais de sua mãe. Após a escola, Lindsay entrou na faculdade para estudar jornalismo, escolhendo uma instituição próxima de sua casa para continuar morando com sua mãe. Lindsay também começou a trabalhar como tutora de crianças, pois conhecia bem os currículos escolares. Em 16 de fevereiro de 2001, quando Lindsay tinha 20 anos, decidiu viajar com amigos para San Diego, que ficava aproximadamente a 1h30 de distância. Eles planejavam visitar festas locais e voltar rapidamente. Lindsay decidiu não contar isso para sua mãe para não preocupá-la. Em vez disso, disse que passaria a noite na casa de uma amiga. À noite, seus amigos a buscaram e partiram juntos para a cidade vizinha. No dia seguinte, Lindsay deveria ter uma aula com uma das meninas para quem ela trabalhava como tutora. Sua mãe esperava que ela voltasse para casa depois disso. No entanto, o tempo passou e Lindsay não apareceu. Sua mãe não conseguia contatá-la, já que a jovem não tinha celular. Ela começou a se preocupar e decidiu ir até a casa da garota para ver se sua filha tinha ido lá. Para sua surpresa, Lindsay não estava lá. Isso foi muito estranho, já que a garota sempre tratou seu trabalho com muita responsabilidade. Depois de esperar um pouco mais, a mãe decidiu ir à polícia. Os policiais não se apressaram em iniciar a busca, presumindo que Lindsay, com seus 20 anos, poderia apenas estar dormindo em algum lugar depois de uma noite divertida com os amigos, e sugeriram que a mãe esperasse um pouco mais. Porém, a mulher insistiu que Lindsay nunca perderia seu trabalho. Ela também mencionou os problemas de saúde da filha causados pelo acidente. A mãe admitiu que algo ruim poderia ter acontecido com sua filha, inclusive devido à sua mobilidade limitada. Eventualmente, os policiais concordaram em registrar o desaparecimento e começaram a investigar. Primeiro, entraram em contato com o namorado de Lindsay, Matthew. Ao saber sobre seu desaparecimento, ele contou que na verdade a garota tinha ido para San Diego, onde ficaria na casa de uma amiga. Para a mãe dela, essa informação foi um grande choque e apenas aumentou suas preocupações. O namorado acrescentou que Lindsay foi com 2 amigas e um amigo que estava dirigindo. A mãe da garota lembrou que no dia da partida de sua filha, realmente apareceu um rapaz que ela não conhecia. Matthew forneceu os nomes dos amigos para a polícia, que os contatou rapidamente. As 2 amigas de Lindsay contaram que naquela noite o grupo planejava visitar vários clubes em San Diego. No entanto, encontraram um problema, já que alguns deles ainda não tinham 21 anos e não eram permitidos em alguns locais que queriam visitar. Como resultado, decidiram voltar para casa. O grupo todo voltou para a cidade por volta das 4 da manhã, incluindo Lindsay. Segundo o rapaz chamado Chris, que estava dirigindo, primeiro deixou as 2 amigas e depois levou Lindsay para casa e depois foi para a própria casa. O rapaz acrescentou que a garota pediu para ele parar o carro a cerca de 50 metros de sua casa para que sua mãe não acordasse com o barulho e a luz dos faróis. Esta história parecia um pouco estranha para os investigadores. Porém, depois de conversar com muitos amigos de Lindsay, descobriram que ela costumava pedir a elas para fazer o mesmo se ela voltasse para casa à tarde. Ela pedia para ser deixada no início da rua. No entanto, os policiais ainda tratavam Chris como suspeito, pois ele tinha sido o último a ver Lindsay. Eles tentaram verificar sua história e encontraram um caixa eletrônico com câmera perto de sua casa.
Ao revisar as gravações, os investigadores realmente viram a picape branca de Chris indo na direção de sua casa, por volta das 4h15, o que correspondia completamente ao relato do jovem e suas amigas. O rapaz também concordou em deixá-los examinar sua picape, e os policiais não encontraram nada suspeito lá. Assim, Chris deixou de ser considerado um suspeito pelos policiais. Eles continuaram interrogando os conhecidos de Lindsay e buscando outras pistas. Porém, o paradeiro da garota ainda permanecia desconhecido. Uma semana após seu desaparecimento, os policiais receberam uma dica bastante estranha sobre o trabalho da mãe de Lindsay. Um homem chamado Marty veio até a mãe de Lindsay perguntando sobre onde a garota estava. Ele também disse que deveria entregar dinheiro a ela e deixou um envelope com a mãe, contendo $250 que, segundo ele, era da Lindsay. Os investigadores imediatamente queriam falar com esse homem. Ele contou a eles que conhecia Lindsay há muito tempo e às vezes a levava até a casa dela, tentando ajudá-la. Uma vez, Marty a viu andando pela calçada com algumas plantas em vasos, e ficou evidente que ela estava tendo dificuldades devido aos seus ferimentos. Então, ele parou e ofereceu uma carona. Após isso eles continuaram conversando. Algumas amigas de Lindsay, incluindo seu namorado, sabiam sobre esse homem, mas Lindsay nunca aprofundou os detalhes de seu relacionamento com ele. Os policiais ficaram suspeitos em relação a Marty por algumas razões. Primeiro, o homem tinha 58 anos, e sua amizade com uma garota de 20 anos parecia estranha. Em segundo lugar, os investigadores descobriram que ele usava um sobrenome falso com ela. Marty explicou que fez isso para manter sua vida pessoal separada da dela. Ele insistiu que nunca teve um relacionamento romântico com ela, apenas tentou ajudá-la de vez em quando, considerando sua condição de saúde decorrente do acidente. Por exemplo, ele a levava em seu carro porque Lindsay não podia dirigir sozinha. Marty também afirmou não ter relação com a viagem de Lindsay para San Diego. Segundo Marty, ele a levou para fazer compras naquela manhã e nunca mais a viu depois disso. Tudo isso pareceu estranho para a polícia. Logo, surgiu outra pista interessante. Marty mencionou que já havia levado Lindsay várias vezes para San Diego, principalmente para uma loja de roupas. Os investigadores conversaram com os funcionários da loja e um deles relatou que no dia do desaparecimento de Lindsay viu uma garota parecida na companhia de um homem adulto. Porém, essa pista não se encaixava bem na cronologia dos eventos daquele dia. Os policiais concluíram que a garota dificilmente poderia estar naquela loja naquele dia. Assim, consideraram a possibilidade de que o funcionário tivesse se confundido, talvez tendo visto Lindsay com Marty alguns dias antes. Os investigadores também verificaram as câmeras de vigilância e não encontraram nenhuma confirmação do relato dele. No entanto, eles continuaram considerando a possível ligação do homem com o desaparecimento dela e obtiveram um mandado para revistar sua casa. Eles não encontraram nenhuma evidência de que Marty estivesse envolvido no caso. Além disso, ele tinha um álibi sólido para o momento do desaparecimento dela. Os policiais começaram a duvidar do seu envolvimento e continuaram a buscar outros suspeitos. Olharam para o namorado de Lindsay, mas ele também tinha um álibi. Sem outras pistas, os investigadores decidiram verificar outra pessoa, a mãe da garota. Nada indicava sua participação no caso, mas os policiais não tinham outras opções. Naquele momento, várias semanas após o desaparecimento da garota, a mulher estava desesperada pela falta de notícias sobre o progresso da investigação. Quando os policiais ligaram para ela e disseram que iriam visitá-la em sua casa, a mãe pensou que finalmente haveria algum progresso no caso. Ela preparou café e biscoitos para eles. Porém, em vez de trazer notícias, os investigadores entregaram a ela um mandado de busca em sua casa. Eles trouxeram uma pá e cães farejadores e vasculharam todas as áreas da casa e o quintal, mas não encontraram nada. A mulher estava frustrada por ser considerada suspeita no desaparecimento de sua própria filha. O pior foi que nos meses seguintes o caso ficou completamente estagnado, já que os investigadores não tinham outras pistas. Um ano após o desaparecimento, os policiais conversaram novamente com todos os envolvidos no caso, na esperança de que alguém pudesse mudar sua história e fornecer uma pista. No entanto, isso não trouxe o resultado desejado. Os anos seguintes também não trouxeram nenhum progresso. A mãe da garota às vezes distribuía panfletos pela cidade com informações sobre seu desaparecimento, na esperança de encontrar novas testemunhas. 7 anos após o desaparecimento, os policiais revisaram o caso e decidiram transferi-lo para a unidade de casos não resolvidos. Foi quando o detetive Leury Montgomery assumiu o caso. Ele tinha a reputação de ser capaz de resolver mesmo os casos mais difíceis. Ele começou a examinar cuidadosamente todas as evidências disponíveis. Esse processo durou 2 anos. Leury concluiu que Marty provavelmente não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Com base em seu depoimento, o detetive acreditava que o homem estava realmente dizendo a verdade e estava muito preocupado com a garota.
Além disso, ele próprio havia visitado a mãe de Lindsay após o desaparecimento dela, o que indicava que ele poderia ter permanecido fora do radar da polícia. O mesmo se aplicava ao namorado da garota. Lowry chegou à conclusão de que ele tinha um álibi sólido e realmente se preocupava com sua namorada. No final, restou apenas um suspeito, Chris. Quando o detetive revisou a gravação de sua entrevista com a polícia um ano após o desaparecimento, ele notou algumas coisas estranhas. Primeiro, o rapaz falava da garota no passado, ela estava listada como desaparecida, não morta. Em segundo lugar, ele deu uma resposta estranha quando perguntado sobre o possível sequestro de Lindsay. O policial perguntou o que ele achava que deveria acontecer com quem a sequestrou, e Chris deu uma resposta rápida. Ele disse que provavelmente essa pessoa deveria pegar algum tempo na prisão. Lowry achou que o cara estava falando sobre a garota e seu destino sem nenhum tipo de interesse, como se não tivesse nada a ver e nem ligasse com o que aconteceu com ela. Então ele decidiu verificar seu álibi. Aquele mesmo do caixa eletrônico perto de sua casa onde o carro de Chris foi capturado, e aqui estava algo estranho. Lowry notou que a picape no vídeo tinha espelhos retrovisores pretos. No entanto, no carro de Chris, eles eram brancos. Parecia que o carro no vídeo não tinha nada a ver com Chris. A partir daquele momento, Chris não tinha álibi. O detetive começou a investigar esse cara e encontrou duas ex-namoradas de Chris, ambas contaram praticamente a mesma coisa. Chris era explosivo, cruel e frequentemente recorria à violência física. Uma delas lembrou como ele pegou um martelo na frente dela e matou seu caranguejo de estimação porque supostamente ele comeu o peixe do aquário. Em seguida, Lowry decidiu verificar o relato de Chris sobre suas ações no dia seguinte ao desaparecimento de Lindsay. Inicialmente, o cara disse que estava em casa, mas isso também acabou sendo falso. O detetive examinou o histórico de transações de cartão de crédito dele e descobriu que naquele dia que ele supostamente estaria em casa, na verdade ele estava pagando por gasolina na cidade de Santa Clarita. A cidade estava a 100 quilômetros de sua casa. Escavando mais fundo, o detetive descobriu que o pai de Chris tinha uma empresa de construção e naquela época estavam realizando um trabalho em Santa Clarita. Lowry não conseguiu encontrar nenhum registro oficial de Chris trabalhando lá, então ele localizou alguns funcionários que participaram do projeto no ano de 2001. Todos eles confirmaram que o cara realmente trabalhava com eles e era operador de trator. Além disso, Lowry encontrou evidências adicionais que apoiavam seus pensamentos. Naquela época, somas de dinheiro que poderiam ser salários não registrados estavam sendo depositadas na conta bancária de Chris. Tudo isso levou o detetive a conclusões preocupantes. O cara mentiu várias vezes para a polícia. Ele também tinha acesso ao local de construção, onde poderia ter enterrado o corpo da garota. Lowry suspeitou que Chris poderia ter enterrado o corpo lá e então Lowry decidiu organizar uma operação de busca. Porém, havia um problema sério. Naquela época, a construção já havia sido concluída e um prédio estava no local. Durante vários meses, a polícia examinou a área usando cães farejadores, mas não encontrou nada. Então, os detetives decidiram jogar um blefe. Eles encontraram uma jovem policial e pediram a ela para se passar por uma estudante que trabalhava para o jornal local. Ela foi até a casa de Chris, onde ele morava com sua esposa e filho, e disse a ele que estava escrevendo um artigo sobre o caso Lindsay e pediu para responder algumas perguntas. O homem concordou e então ela disse que a polícia tinha acabado de encontrar os restos de Lindsay. Sua reação surpreendeu os detetives. Chris ficou branco, disse que não tinha tempo para responder às perguntas e mandou a repórter embora. Nos próximos dias, a polícia vigiou sua casa, esperando que a informação falsa sobre a descoberta dos restos mortais o fizesse cometer um erro e os levasse ao corpo de Lindsay. Depois de alguns dias, Chris saiu de casa por volta das 3 da madrugada e foi a algum lugar. A polícia tentou segui-lo discretamente, mas ele percebeu e voltou para a delegacia mais próxima, onde disse que estava sendo perseguido. Depois, ele voltou para casa. Depois disso, os detetives só tinham uma opção: prender Chris e interrogá-lo. Considerando que não havia nenhuma evidência sólida contra ele, a polícia precisava de uma confissão. Lowry conversou com ele por quase uma hora. Ele contou a ele sobre o álibi falso, as mentiras nos interrogatórios e assim por diante. Em seguida, o detetive tentou arrancar uma confissão dele usando várias táticas. No final, ele perguntou a Chris se o assassinato foi planejado e aí veio a tão esperada falha de Chris. O homem respondeu ou não, e a partir desse momento começou sua confissão. O detetive o encorajou e disse que ele deveria ter uma razão muito boa para matar Lindsay, e se ele contasse a verdade, a polícia poderia ajudá-lo. Então, Chris disse que naquela noite ele pretendia levar Lindsay para casa. No entanto, ele sugeriu ir para o apartamento dele, pois não queria ficar sozinho no meio da noite. Quando estavam lá, ele tentou beijá-la. Mas a garota o empurrou e disse que não queria ter relações íntimas com ele. Depois, Chris foi para a cozinha, bebeu vodka e voltou,
planejando beijá-la novamente. Porém desta vez, a garota já estava dormindo, e ele tentou tirar sua roupa. Lindsay acordou e disse que ia chamar a polícia, depois se esticou para pegar o telefone fixo. Chris ficou furioso e tentou impedi-la, mas ela pegou o telefone e bateu com ele em seu rosto. Depois disso, Chris ficou furioso, pulou em Lindsay e a estrangulou. Então ele levou o corpo para fora do apartamento, colocou-o no porta-malas e o levou para Santa Clarita, onde o enterrou em uma obra local. Na opinião dos detetives, essa história foi parcialmente inventada. Chris a inventou para criar uma justificativa para o assassinato. O fator decisivo foi supostamente quando a garota bateu nele com o telefone. Porém, havia um detalhe. Quando a polícia interrogou o cara pela primeira vez, não havia hematomas ou arranhões em seu rosto. Considerando que, segundo o relato dele, Lindsay o atingiu com o telefone com força, isso não poderia passar despercebido. No entanto, a veracidade de alguns detalhes não desempenhou um papel significativo, pois os detetives tinham uma confissão de assassinato. Em 2010, 9 anos após o desaparecimento de Lindsay, eles levaram Chris ao local onde em 2001 ele a entrou. Agora em 2010 lá já havia uma construção, e ele mostrou a eles o local aproximado do enterro. No mesmo dia, a polícia desenterrou do solo uma bota azul pertencente à garota, seguida pelos ossos dela. Chris foi acusado de assassinato e o caso foi preparado para ser levado a julgamento. Inesperadamente, os detetives se depararam com um problema que poderia prejudicar toda a investigação. Depois que o homem foi preso, ele disse algo como acho que não faria mal ter um advogado. Por lei, se alguém pede um advogado, não pode ser interrogado. No entanto, neste caso, Chris não formulou isso como um pedido direto. Devido à formulação de sua declaração, esse fato não foi considerado uma violação da polícia. Porém, havia outras formas de todas as confissões de Chris serem simplesmente consideradas inválidas. No entanto, o homem não negou sua culpa e concordou em fazer um acordo com a promotoria. Chris, com 32 anos, concordou em se declarar culpado de homicídio de segundo grau e recebeu 15 anos de prisão. É importante falar que Chris nunca se mostrou arrependido ou com remorso pelo que fez. Mesmo durante o interrogatório após sua confissão, ele só perguntava sobre o tempo que poderia pegar e se seria condenado à morte. O homem também falava sobre o quanto se sentia aliviado após tirar esse peso dos ombros. Chris está atualmente cumprindo pena no Centro de Treinamento Correcional, comumente referido como Prisão Estadual de Soledade, enquanto aguarda sua próxima audiência de adequação à liberdade condicional em 2028.